Olá, bem-vindos a mais um tutorial de algoritmo. O tutorial de hoje, iniciando aí, né? Vou explicar o conceito de variável na programação, as regras de nomenclaturas das variáveis, como você declara uma variável, os tipos de variáveis que são utilizadas no português estruturado, no Portugal. Nesse caso, mais precisamente, os tipos de variáveis que são utilizados pelo Visual G. Explicar também um pouco aqui do Visual G, mostrar como é a estrutura de um algoritmo do Visual G e, e já praticar também um pouco, certo? Então, o conceito de variável, a variável na programação, ela nada mais é do que um espaço reservado na memória para você armazenar um dado de um determinado tipo, certo? E esse dado, esse valor que está ali, ele pode ser alterado durante a execução do algoritmo. No decorrer da execução do algoritmo, esse dado pode ser alterado várias vezes. Então, uma variável do tipo inteiro, por exemplo, uma hora ela pode ter o valor 10, outra hora ela pode ter o valor 5, outra hora ela pode ter o valor 0, outra hora ela pode ter o valor 3 e assim diante até finalizar o algoritmo, certo? Vamos ver isso na prática, vindo aqui Visual G 3.0.7, uma das versões mais recentes aí, desenvolvido pelo professor Antônio Carlos Nicolodi. Na verdade, o Visual G é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Apoio Informática, nas suas versões iniciais, 2, 2.5, só que aí ficou um tempo sem atualização, então o professor Antônio Carlos Nicolodi resolveu pegar, fazer um upgrade nele, então deu uma repaginada, mudou um pouco a cara do Visual G, e adicionou também alguns comandos extras, né? Se você vier aqui na lista de comandos, vários comandos que tem no Visual G, mas a gente vai ver alguns deles aí na prática, certo? Então a estrutura do... Assim, as regras de nomenclatura das variáveis. Então o nome da variável, ela deve começar sempre com letra ou underline. Nada diferente disso. Ela pode conter números no nome dela, certo? Desde que este não seja o primeiro caractere. Ou seja, você não pode começar com número. Não pode começar o nome de uma variável com número, mas você pode ter número no nome de uma variável. Então, você não pode ter, por exemplo, assim, uma variável que se chama 4 nota, certo? Mas você pode ter uma variável chamada nota 4, nota 1000, não tem problema, certo? Desde que o número não seja o primeiro caractere. E você também não pode ter, no nome da variável, conter palavras reservadas para a linguagem, certo? Isso é uma regra geral para todas as linguagens, e para a maioria delas pelo menos. Você não, todas essas três regras, na verdade, não só essa daqui, mas todas as três, uma regra geral aí para a maioria das linguagens. Então você não pode utilizar palavras reservadas como nome de variável. Por exemplo, aqui a gente tem como palavra reservada, que já está até aqui ó, destacada, algoritmo, var, início e fim algoritmo. Então se eu quiser declarar uma variável, por exemplo, chamada de algoritmo, eu não posso, certo? Se eu quiser declarar uma variável chamada de fim algoritmo, eu não posso. Ele vai pegar essa variável e vai ficar, é uma variável ou é o fim do algoritmo já? Já para eu terminar aqui o programa, certo? Então, a estrutura básica aqui é algoritmo, abre aspas, duplas, nome do algoritmo, fecha aspas, duplas. Isso aqui é comentário, então tudo que tiver barra barra é comentário, é ignorado na hora que você executa o algoritmo. Eu vou até apagar. Aqui em var é a seção onde você vai declarar as variáveis, certo? E aqui nisso onde você vai começar aqui do início até o fim do algoritmo, onde você vai colocar seu código. Onde você vai colocar aqui seu algoritmo, certo? Então vamos fazer nosso primeiro algoritmo aqui, igual ao mundo. Ele não vai ser utilizado nenhuma variável. Então a gente só vai digitar aqui, escreva, abre parênteses, aspas duplas,
Olá mundo, fecha aspas dupla, fecha parênteses. Então o escreva ele é um comando de saída, certo? Toda vez que a gente utilizar o escreva, tudo que estiver dentro aqui das aspas duplas será exibido na tela para o usuário, na hora que ele executar o programa. Por isso que ele é um comando de saída. Então eu vou executar aqui e ele exibiu aqui, ó, olá mundo, certo? Vou finalizar aqui, vou trocar esse olá mundo para bem-vindo ao tutorial de algoritmo. E vou botar para executar. E ele simplesmente exibe o que eu botei aqui dentro. Então ele é um comando de saída, certo? Quando você quiser que o usuário visualize alguma coisa, você vai utilizar o escreva ou o escreval, que é o escreva L, que ele faz a mesma coisa que o escreva, só que o escreva, o seu cursor, ele continua na mesma linha. Quando você usa o escreva L, ele escreve isso aqui e dá um enter. Então, tudo que você for digitar já vai ser na segunda linha, não vai ser na mesma linha. A gente já fez o Alamundo, já iniciou aí no mundo da programação. Vamos agora fazer um algoritmozinho aqui para calcular a média, certo? Para utilizar agora os conceitos das variáveis. Então, calcula a média, é cálculo média. Cálculo média. Então, eu vou pedir para o aluno digitar 3 notas. No caso, eu vou pedir para ele digitar o nome dele e 3 notas. E dessas 3 notas, eu vou tirar a média aritmética dessas 3 notas, certo? Então, pensando em variável. Variável é um espaço na memória reservado para eu armazenar um dado de um determinado tipo. Nesse caso, eu vou ter as seguintes variáveis: nota 1, 2 e 3. Então, são 3 notas, são 3 variáveis, uma para cada nota. Variável média, para eu guardar o valor da média. E a variável nome, para o usuário inserir o nome dele, certo? Então, vamos lá. Nota 1, na verdade eu vou abreviar. N1, N2, N3, média. Aí o que é que eu faço? Boto 2 pontos e digo qual é o tipo dela. Não lembro se eu já falei, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Aqui no Visual G, certo? No Portugal, a gente tem 4 tipos de variáveis: caractere, inteiro, lógico e real. Vou até inverter a ordem aqui: real e lógico. Caractere é todo tipo de caractere, é texto. Inteiros são números inteiros, real são números reais, e lógico é verdadeiro ou falso. Então, quando a gente precisar de uma operação, seja com verdadeiro ou falso, a gente usa o tipo lógico. Nesse caso aqui, N1, N2, N3 e média é do tipo real, são números reais, certo? E botar a variável nome do tipo caractere. Vou trocar essa mensagem aqui e vou dizer digite seu nome. Eu não vou utilizar o escreval, vou utilizar o escreva mesmo, quero que fique na mesma linha. E agora a gente vai utilizar mais um comando, agora um comando de entrada, que é o leia. Então, eu utilizo leia, abre parêntese, vou botar o nome da minha variável para o qual o valor que o usuário digitar vai ser armazenado, e fecho parêntese. Nesse caso eu botei nome. Então o que é que acontece? Ele vai escrever na tela, digite seu nome, então ele vai escrever na tela lá. Digite seu nome, 2 pontos, vai dar um espaço, e vai ficar exatamente do jeito que está aqui, um cursorzinho piscando para o usuário digitar o valor. Assim que o usuário digitar esse valor e der Enter, o Visual G vai pegar aquele valor e tentar armazenar aqui na variável que você passou dentro do layer. Tentar armazenar. Por que tentar armazenar? Porque nem sempre ele vai conseguir. Então, por exemplo, digamos que aqui eu tivesse dito que o nome era do tipo inteiro, certo? Ok, não faz sentido, mas vamos supor.
nome do tipo inteiro, eu peço para ele digitar o nome e vou ler o nome. Então o que é que acontece? Ele vai dar erro. Por quê? Porque ele vai pedir para digitar o nome, eu vou digitar o nome que é caractere, certo? E ele vai tentar converter de caractere para inteiro. E ele não consegue executar essa operação de caractere para inteiro. Vou botar para rodar aqui, vocês vão ver que vai dar erro. Tá, ok. Na verdade ele não deu erro aqui porque essa versão 3.0 trouxe algumas mudanças, mas no 2.5 ele dá erro nesse código. Eu vou pegar aqui, ó. Mas você vê que ele não armazenou valor nenhum também, ó. O nome ficou como zero. Mas é uma das coisas que eu não gosto muito nessa versão 3.0 é isso. Mas eu tenho aqui. Cadê? Eu tenho o 2.5. E vocês vão ver que vai dar erro. Então, e ele dá o erro. Esperava-se encontrar uma expressão do tipo inteiro. Por quê? Porque o nome, o tipo que eu declarei para nome é inteiro. E ele está dizendo aqui que eu estou lendo o nome. Eu estou lendo o valor que você digitou para nome. Só que o tipo que eu digitei foi caractere. Então ele tenta fazer uma conversão de caractere para inteiro e não consegue. Então ele dá esse erro, ainda diz qual foi a linha, no caso aqui linha 9, certo? Vou chegar aqui e exibir número de linhas. Você vê aqui linha 9. Então, nesse caso aqui, ele tem essa questão. Você não consegue fazer a conversão de caractere para inteiro. Mas, por exemplo, se o nome fosse real, tipo, se fosse um valor aqui, uma variável do tipo real, certo? Se você digitasse uma variável do tipo inteiro, como a gente vai fazer com as notas, por exemplo, não tem problema. Porque ele consegue converter de inteiro para real. Agora, ele não consegue converter caractere para inteiro. Porque não tem a representação. A não ser que o caractere que você tenha digitado tenha sido um número. Aí vai, certo? Mas enfim, vamos avançar um pouco mais aqui. Eu iria seguir aqui na 2.5, mas eu não sei porquê ele não está funcionando direito com o meu Windows 10. Na hora que eu boto para ler as variáveis do tipo real, ele fica dando erro. Então, bora voltar aqui para 3.0, certo? Então isso aqui não pode acontecer, certo? Aqui ele não disparou erro, mas deveria ter disparado. Deveria ter alertado. Então, nome do tipo caractere. Escreva, digite a primeira, a nota 1. Leia em 1. Escreva, digite a nota 2. Leia em 2. Escreva, digite a nota 3. 3. Leia em 3. Vamos dar um fim ao algoritmo. Para executar isso aqui, o nome Adailton. Você vê que agora veio para aqui, ó, certo? Para as variáveis aqui, botar um 7,5. Então 7,5 aqui para N1, nota 2, 8, nota 3, 6,8. Então aqui, ó, nota 1, 7,5, nota 2, 8, nota 3, 6, 8, 6 e 8, 6,8, certo? Então a gente está vendo que ele está conseguindo pegar os valores e gravar nas variáveis. Ele reservou espaço de memória e está conseguindo armazenar os valores lá, certo? Vou fechar. E agora o que é que eu vou fazer?
eu vou fazer o cálculo da média e armazenar o valor na variável média. Então, N1 mais N2 mais N3 dividido por 3 é uma média aritmética. Então, eu vou resolver esse cálculo. E isso aqui é um comando de atribuição, certo? Então, tudo que tiver desse lado, eu vou pegar e jogar dentro dessa variável que vai estar do lado de cá. Então, no caso aqui, eu estou pegando o cálculo da média e jogando na variável média, certo? Bora executar assim mesmo. Vamos lá. Cada Ailton. Vou botar os mesmos valores: 7,5, 8 e 6,8. Então ele calculou, ele pegou aqui, pediu para o usuário digitar o nome, o usuário digitou a Dailton, nota 1, 7,5, nota 2, 8, nota 3, 6,8. E se você olhar aqui agora na área das variáveis, certo? O médio agora ele não está mais como zero, ele já recebeu o valor, que é 17.76667. Então se a gente pegar aqui a calculadora e fizer esse cálculo na mão, 7,5. Caramba, peraí, eu botei 7,5 não é 7,5. 7,5 mais 8, mais 6,8, de 2 e 3. Aí você chega aqui, dividido por 3. Não, peraí, vamos de novo aqui. Fiz cálculo errado aqui. 7,5 mais 8, mais 6,8. Dividido por 3. Pegar a calculadora do Windows. 7,5 mais 8, mais 6,8. Alguma coisa saiu errada aqui. Ele botou a média com 17,76, mas a média deveria ter sido 7,43333. Então bora fazer o seguinte. Bora primeiro armazenar o valor da soma da nota 1, nota 2 e nota 3 aqui dentro. Bora ver o que é que acontece. Daí eu tô 7,5, 8, 6,8, 22 e 30, certo? Então, esse valor aqui tá certo. Esse valor aqui tá certo. Então, pode abrir a calculadora de novo aqui. Deixa eu deixar. Abrir a calculadora. Fazer o cálculo aqui de novo. 7,5 mais 8 mais 6. Pera aí. 6 e 8. 22 e 30. E aí quando a gente divide por 3, ele dá 7,43333. Só que no caso aqui... Ah, tá. O que acontece? Olha o meu erro. Regra matemática. O que acontece? Expressão matemática, certo? Qual é a regra? Divisão primeiro. Então o que é que ele estava fazendo aqui? Ele estava pegando a nota 3, dividindo por 3 e somando o resto. Então eu fiz isso aqui e acabei não percebendo isso. Então o que era que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o seguinte, ó. Nota 3 é 6,8. Ele fazia 6,8 dividido por 3. E aí ele somava a 8 mais 7,5. Então agora bateu aquele resultado que estava lá antes, tá vendo? Então aqui falha do programador. Então é isso, tipo, o programa ele não erra, o programador erra. O programa ele é burro
computador, ele é burro. A gente que diz a ele o que tem que fazer. Então eu disse a ele aqui que era para ele fazer a divisão. Ele seguindo a ordem da expressão matemática, fez correto, dividiu isso aqui primeiro e depois fez a soma. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente bota isso aqui assim. Bota as somas dentro do parêntese e divide por 3. Esse parêntese de fora a gente pode até tirar, certo? Então agora vai funcionar. Então, a daí, 7,5, 8, 6 e 8. Então pronto. Média agora 7, correta a média, 7,433333. Foi aquela média que a gente estava achando na calculadora, certo? Então agora ele calculou certinho a média, pegou os valores, calculou a média, pegou o valor do nome também, só não está exibindo para o usuário ainda. Então, aqui. Deixa eu só explicar rapidamente isso aqui. Aqui é onde ficam os valores das variáveis, certo? Então você tem aqui, ó, o nome da variável. Primeiro você tem o escopo dela, se é global ou se é local. No caso aqui todas são globais. Você tem o nome da variável e o tipo. R de real, C de caractere. Se for um inteiro, I, certo? E aqui o valor, na hora que você executou o código, qual é o valor que está aqui. Então isso aqui é ótimo na hora de você estar debugando o código, que você vê quais os valores que suas variáveis estão assumindo. E ver se está correspondendo com o que você queria, certo? Assim como eu vi, por exemplo, aqui que minha média não estava correspondendo com o que eu queria, certo? Não estava fazendo a média aritmética certa. Por quê? Porque eu cometi um erro aqui no cálculo da mesma. Então agora está certo, eu somo todas as notas, divido por 3. E agora falta exibir isso. Como é que a gente exibe? Qual o comando que a gente usa para exibir coisa para o usuário? Escreva. Então, aí no caso a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer nome, certo? Então, quando eu uso escreva e passo só uma variável dentro aqui, ele vai exibir o valor dessa variável. Então, bora lá. Daí eu tô 7.669. Ele escreveu Adailton. Por quê? Porque foi o valor que eu digitei aqui. Vou digitar outro valor agora aqui para vocês verem, certo? João 897. Ele escreveu de novo João, certo? Então quando vocês escrevam e passam só variável, ele exibe o valor da variável. Então aqui eu vou querer exibir o nome, só que eu vou querer mais coisas, então eu coloco a vírgula, porque eu vou querer utilizar texto. Abro aspas duplas e digo, ó, a sua média é de... Vou fechar aqui agora aspas duplas, coloco a vírgula de novo, média. Então, toda vez que eu for sair de variável para texto, eu tenho que colocar a vírgula. Então, coloquei a vírgula, abri aspas duplas, e sempre que eu fechar aspas duplas, se eu for escrever alguma coisa que seja ali uma variável depois, eu tenho que botar a vírgula de novo. Se eu fosse escrever mais alguma coisa aqui, eu teria que colocar a vírgula, abrir aspas duplas, escrever meu texto aqui, fechar aspas duplas, certo? Mas nesse caso eu não quero. Eu só quero aqui dizer, tipo, a Dailton, a sua média é de não, a sua média foi tanto, certo? Bora executar, ver se isso aqui vai funcionar. A Dailton, vou botar até o A maiúsculo dessa vez. 7, 9, 5. Então, ó, a Dailton, a sua média foi 7. Ele somou 7 mais 9 mais 5, dividiu por 3, achou 7. Por quê? Porque essa soma aqui dá 21, certo? E exibiu aqui, ó, a Dailton, a sua média foi 7. Então,
Olha que simples. Fizemos um programinha de cálculo de média, utilizando os conceitos de variáveis. A gente tem a nossa variável aqui, N1, N2, N3, do tipo real, variável média também do tipo real, nome do tipo caractere. A gente, com essas 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, conseguiu fazer o programinha aí que calcula a média do usuário. Eu vou botar outro nome dessa vez, Carlos. 5, 9, 6. Carlos, a sua média foi 6,6666697. Isso aqui a gente tem como diminuir também. Se não me engano, só você chegar aqui, botar 2 pontos. Aí você primeiro diz quanto de espaço você quer e depois você diz as casas decimais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mário. Pronto, isso mesmo, certo? Então, eu disse que eu queria 2 casas decimais e ele parou aqui, ó, 7,27. Eu acho que isso aqui também dá quebrado. Deixa eu abrir a calculadora aqui, para ter certeza. 7 mais 8 mais 6, 8. Dividido por 3. Então, ele dá aqui, ó, 7,26666667. Só que como eu disse que eu queria só duas casas decimais, ele fez o arredondamento e mostrou aqui, ó, 7,27. 7,27. Então tá corretíssimo aí. Então é só você botar aqui 2 pontos. É o espaço, mais 2 pontos, que é a quantidade de casas decimais que você vai querer utilizar. Então, por hoje é só isso aí. Próxima aula, próxima videoaula aí, a gente vai falar sobre estruturas de repetições, certo? Ainda aqui no Visual G, vou passar tudo primeiro no Visual G, depois a gente parte para o C, certo? Qualquer dúvida pode perguntar, não tenho medo. Até a próxima.